Tem algumas estratégias para acumular Bitcoin no longo prazo que eu costumo trazer aqui no canal com certa frequência para ir atualizando o resultado delas e vendo se elas realmente continuam funcionando ao longo do tempo. A que eu vou trazer hoje é uma das minhas preferidas e o mais legal de tudo é que eu desenvolvi uma ferramenta que você mesmo pode usar para gerar o seu próprio backtest e ver se os resultados dessa estratégia funcionariam para você. E aí pessoal, meu nome é Fábio, aqui no canal fala muito sobre trade sistemático, análise técnica, automação de trades, e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês a estratégia do Fear and Greed, do índice do medo e ganância. Muitos youtubers falam desse índice nas suas análises técnicas e eu acho que ele é um índice muito interessante para a gente poder acumular Bitcoin no longo prazo. Eu já trouxe vários vídeos sobre essa estratégia aqui, eu acho que a cada 6 meses ou a cada um ano eu acabo trazendo uma atualização dessa estratégia para vocês, e como eu disse no começo, é uma das minhas estratégias preferidas para acumular Bitcoin. Eu usei ela por algum tempo até que meu dinheiro acabou e eu não consegui comprar mais no bear market, mas enfim, esse não é o assunto do vídeo. Bom, vamos lá, explicando um pouco o contexto para vocês, né? Eu gosto muito dessas estratégias baseadas em índices ou em indicadores para o longo prazo do Bitcoin. Então, as minhas preferidas são essa do índice do medo e ganância, do Fear and Greed Index. Também tem a estratégia do MVRV, que eu também trouxe um vídeo para vocês testando, fazendo um backtest no mesmo estilo desse aqui. A estratégia do RSI com DCA, que eu mostrei para vocês no último vídeo, em gráfico de 2 dias. E tem a estratégia do múltiplo de Mayer também, que eu sempre trago aqui no canal, já trouxe vários vídeos sobre ela também, fazendo esse tipo de update, esse tipo de atualização, vendo se a estratégia continua funcionando no longo prazo. Mas então vamos lá, o que é essa estratégia do índice do medo e ganância? A estratégia é baseada nesse índice aqui, pessoal. O link é esse aqui, alternative.me/crypto/Fear and Greed Index, tá? O link tá aqui em cima. E basicamente, né, esse índice ele fala isso aqui, né? Se o mercado tá em medo extremo, em ganância extrema ou neutro, né? Hoje ele tá neutro aqui com 48 pontos. A estratégia ela é baseada não no número, mas na palavra, né? Então é na qualificação aqui do índice, né? Então no caso se tá neutro, se tá com ganância extrema, enfim, o número realmente não importa para a forma que eu fiz essa estratégia, né? Que eu desenvolvi a estratégia e que eu fiz o backtest aqui. A forma que esse índice funciona está explicada aqui embaixo, todas as fontes de dados, a ponderação de cada parte, né, do que forma esse índice. Não vou entrar em detalhe aqui, se vocês quiserem ver, vocês podem entrar aqui. Esse índice ele começou a ser desenvolvido em 2018, em janeiro de 2018, ele começou a ser mostrado aqui, né, que esse pessoal inventou esse índice e começou a plotar. Então a gente tem o histórico dia a dia do índice desde 2018, então a gente consegue usar esses dados para fazer um backtest. O que é o backtest? É basicamente eu pegar todos os dias do passado, ver quando foi medo, por exemplo, quando o índice foi em medo, e todos os dias, o que teria acontecido se eu tivesse comprado Bitcoin todos os dias em que o índice deu medo, ou todos os dias em que o índice deu medo extremo, ou todos os dias em que o índice deu neutro. Ou essas três coisas, né? Todos os dias em que deu medo, ou medo extremo, ou neutro. Se eu tivesse comprado Bitcoin todos esses dias do passado. E o que teria acontecido, por exemplo, se eu tivesse vendido 1% da minha posição de Bitcoin, né, montada com essas compras, em todos os dias de ganância, ou todos os dias de ganância extrema, ou todos os dias em que foi ganância ou ganância extrema, né, qualquer um dos dois. Então, basicamente, a estratégia é essa. A gente compra uma quantidade fixa de dólares nos dias em que o índice está em determinado valor, ou em vários valores, e vende uma porcentagem dessa posição todos os dias em que o índice dá outro valor, né? Assim a gente vai acumulando Bitcoin quando ele está barato, em teoria, né? Quando o mercado está com medo, ou seja, o mercado está caindo, então o mercado está com medo. Então a gente acumula, aproveita esse sentimento do mercado para acumular Bitcoin e vende quando o mercado está ganancioso, quando está em alta, quando está formando topo. Sempre entrando naquilo que eu comentei para vocês no último vídeo, a gente não vai ter aquele pensamento binário de comprar tudo um dia só e vender tudo no outro dia. A gente sempre vai comprar aos poucos e vai vender aos poucos, vai descascar a posição. Então com essa estratégia aqui, como a gente sempre vende uma porcentagem da posição aberta, a gente nunca vai zerar a nossa posição de Bitcoin. A gente pode ficar com uma posição pequena, mas ela nunca vai zerar. A gente sempre vai estar segurando Bitcoin, que é o ideal para mim, porque é o tipo de estratégia que eu gosto, porque eu gosto de rodar Bitcoin. Bom, e a forma que eu trazia essa estratégia para vocês no passado era por meio de uma planilha. Então eu mostrava para vocês uma planilha com todos os valores do índice no passado. Eu mostrava para vocês na mesma planilha, né? Todos os preços de fechamento do Bitcoin nesses mesmos dias, e com base nisso eu fazia as contas ali na planilha. No final da planilha a gente tinha ali quanto que a gente tinha ganhado, quanto que a gente tinha vendido, quanto a gente estava segurando em Bitcoin agora, quanto a gente tinha investido no total, enfim, conseguia ver todos os números ali. Nesse vídeo aqui eu fiz uma coisa muito mais legal, um pouquinho mais sofisticada, que é um bot de Telegram que você mesmo pode usar. Então é só você conversar com esse bot no Telegram, passar ali os parâmetros, ele vai gerar o backtest para você na hora do que está acontecendo, de como a estratégia teria performado no passado. Então vamos lá, vamos fazer alguns testes aqui juntos. Bom, então eu tô com o bot aberto aqui, se eu der um start nele, ele já vai me dar o exemplo da mensagem que eu tenho que mandar, né? Então aqui ele fala, para fazer o backtest da estratégia Fear and Greed, envie um comando neste formato. Então o formato é esse aqui,
tá? Que é um formato JSON, né? E aqui ele fala a data mais antiga disponível é janeiro de 2018, que eu comentei com vocês, né? Que é quando o índice foi criado. E as opções para níveis de compra e venda são esses aqui, né? Extreme Fear, Fear, Neutral, Greed e Extreme Greed, que são as 5 possibilidades que o índice tem. E aqui, né, nos níveis para compra e nos níveis para venda, a gente pode mandar vários, né? Então eu posso mandar aqui Extreme Fear, Fear e Neutral. Extreme Greed e Greed. Aqui quantos dólares eu vou comprar, né? Em cada dia que der Extreme Fear ou Neutro, compraria, por exemplo, 50 dólares nesse exemplo aqui. E a porcentagem de venda, né? Aqui está 2%. Então em cada dia em que o índice der Greed ou Extreme Greed, né? Que é o que eu coloquei aqui, ele venderia 2% da posição total acumulada de Bitcoin. Ficou muito legal isso aqui, eu achei muito interessante. Eu quero mostrar os logs para vocês depois também de como ficou esse botzinho de Telegram, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui o comando, vou colar aqui embaixo. E vamos usar esse mesmo exemplo aqui, né? A gente vai comprar 50 dólares de Bitcoin todos os dias em que o índice der Extreme Fear, Fear ou Neutro. E ele vai vender Bitcoin 2% da posição acumulada todos os dias de ganância extrema ou de ganância. E aqui a gente vai pegar desde janeiro de 2018 até hoje, que é dia 24 de janeiro de 2024. Então vou dar um enviar aqui. Ele vai fazer os cálculos, talvez demore um pouquinho ali para fazer todos os cálculos e manda. Então ele mandou aqui já para mim resultados do backtest. Então a primeira operação aqui foi dia 1 de fevereiro de 2018, tá? O total investido ao longo do tempo, né, até hoje foi de 75 mil dólares e 400, tá? Porque a gente está comprando 50 dólares nesses três valores de índice, né? Então são muitos dias de compra realmente. Total de vendas, ó. Então dos 75 mil dólares a gente já teria vendido, né, 97.826. Então já teria praticamente não, né? Com certeza já teria recuperado todo o dinheiro que pôs e estaria no lucro, né? Então teria colocado 75 mil. A gente já estaria no bolso com quase 100 mil dólares aqui, nesse caso. Bitcoin na carteira, a gente ainda estaria com Bitcoin na carteira aqui, 0.066 Bitcoins, o que equivale hoje a 2.600 dólares. Então, se a gente soma aqui 2.600 dólares, que é a posição aberta, com 97.800, que a gente já vendeu, né, que é dólar, que é lucro no bolso, né, é dólar que a gente já pegou pra gente, daria praticamente 100 mil dólares com 75 mil investidos, né? Não é um lucro tão absurdo assim. Eu acho que isso aqui a gente pode melhorar esse resultado se a gente ou filtrar mais as compras, né? Comprar só em dias de medo extremo ou dias de medo, ou vender menos Bitcoin aqui no caso, né? Então aqui na porcentagem de venda, vamos colocar 1% em vez de 2%. Olha só, já mudou um pouco aqui. Então agora temos os mesmos 75.400 dólares investidos, né? O lucro aqui já teria sido de 123 mil dólares, né? E a gente estaria com 0.2 Bitcoins na carteira, o que daria 11 mil dólares de valor de carteira, né? O Bitcoin carteirado aqui está valendo 11 mil dólares. Então, olha a diferença que dá por vender menos. Isso aqui pode parecer contraintuitivo, né? Como assim? Eu vendi menos de 2%, eu estava vendendo 2%, agora eu vendi 1% e eu tô com mais dinheiro no bolso? Sim, você está com mais dinheiro no bolso. Sabe por que isso aqui pode acontecer? Porque o Bitcoin pode estar subindo, né? Ele pode estar numa alta muito vertiginosa, subindo demais. Se você começa a vender 2% muito cedo, você começa a se desfazer da sua posição cada vez mais rápido, né? Sua posição, quando está lá em cima, está muito menor. Enquanto que se você vende 1% só, se você vende menos, quando chega lá no topo, sua posição ainda é muito grande, né? E 1% representa mais, você acaba ganhando mais dinheiro. É contraintuitivo, mas é a matemática. Se aproveitando disso, né? Vamos ver o que acontece se a gente, em vez de 1%... Ó, tem que tomar cuidado aqui para colocar o comando certo, tá? Senão ele não funciona. Então, vou colocar o comando certo aqui. Em vez de 1%, vamos colocar meio. Olha só, o efeito permanece, né? O mesmo dinheiro investido, agora a gente já teria com um lucro aqui de 146 mil dólares no bolso. E estaria com quase um Bitcoin carteirado aqui, 0.87. E daria praticamente 35 mil dólares aqui. Agora aqui a gente pode levar a zero, né? Olha lá, então se eu não vendo nada de Bitcoin, os 75 mil dólares que eu coloquei, né? Não vendi nada. Eu estaria com 7 Bitcoins na carteira, estaria com 280 mil dólares em Bitcoin. Isso aqui, lógico, porque o Bitcoin não para de subir, né? Então isso aqui seria uma estratégia de simplesmente hold, né? Ela não descasca em nenhum momento. Parece ser a melhor estratégia, né, nesse momento, porque o Bitcoin não para de subir, mas ao mesmo tempo, o drawdown dessa estratégia, né, ele seria muito grande, porque você nunca vende, né? Você nunca realiza lucro. Além disso, nesse caso aqui, os 75.400 dólares que a gente colocou, eles foram inteiramente estirados do nosso bolso. Enquanto que aqui em cima, aqui não dá para saber pelo backtest da forma que eu fiz, né? Mas aqui em cima, por exemplo, os 75 mil dólares não necessariamente foram do nosso bolso, porque quando a gente colocou, sei lá, 2 mil dólares, pode ser que a gente já começou a realizar algum tipo de venda
E o dinheiro dessa venda a gente pode usar para comprar mais depois. Então a estratégia se retroalimenta nesse caso aqui. No caso onde a gente realiza lucro, onde a gente descasca a posição. A estratégia se realimenta. O dinheiro que a gente usa para vender, a gente pode usar para comprar depois. Em troca que aqui não, né? Nesse caso aqui onde a gente não vende nada, todo o dinheiro investido aqui saiu do bolso, né? E entrou na estratégia. Não teve recirculação de dinheiro, digamos assim. E agora aqui a gente pode brincar da forma que a gente quiser, né? Então, por exemplo, em vez da gente comprar nesses 3 dias, vamos comprar só nos dias de medo extremo e medo, em vez de neutro. E em vez de vender na Extreme Greed e Greed, vamos vender só no Extreme Greed aqui, na ganância extrema. E eu quero vender 1%. Então aqui a gente vai alterando os parâmetros desse backtest e ver como que funciona a estratégia, o que ela performa melhor, o que fica melhor pra gente, pra você no caso, né? Então olha lá, aqui ele mostra pra mim, nesse caso aqui foram 60 mil dólares investidos, 100 mil dólares em vendas praticamente aqui, estaria com 1.8 Bitcoin na carteira, que vale hoje 72 mil dólares. Agora a gente pode fazer um teste mais, aqui eu tô pegando desde 2018, né? Janeiro de 2018 foi quando o Bitcoin estava começando o bear market passado, né? Ainda estava na queda do topo, né, de 2017. Eu quero mostrar para vocês aqui os logs do bot, só para vocês entenderem o que a estratégia faz. Então aqui, por exemplo, eu abri um log qualquer aqui. Então, por exemplo, no dia 26 de maio de 2021, o preço do Bitcoin estava em 39 mil dólares, 294. Ele comprou essa quantidade aqui de Bitcoin, né, equivalente aos 50 dólares que a gente colocou lá no teste. E o Bitcoin em hold, ele estava nessa quantidade aqui, passou a estar nessa quantidade aqui. Aí dia 27 do 5 de maio, ele comprou, foi uma operação de compra, o preço do Bitcoin estava nesse valor, comprou essa quantidade, somou no saldo anterior, agora ele tem essa quantidade. Vamos ver se a gente acha alguma operação de venda. Aqui, operação de venda. Então, foi dia 1 de agosto de 2021. Bitcoin estava em praticamente 40 mil dólares, ele vendeu 1%, eu acho que a gente colocou no parâmetro, né? 1% dos bitcoins, que equivalem aqui a 0.02, sobrou 1.27 bitcoins na carteira, foi equivalente a 103 dólares. E o acumulado de dólares vendidos até o momento, 56.532. Então é assim que o bot funciona, ele vai fazendo operação por operação de compra e de venda e vai acumulando os valores para mostrar pra gente no backtest. Essa estratégia aqui eu acho que ela é perfeita pra gente automatizar trade para longo prazo. Naquela ideia que eu falei para vocês no vídeo passado, naquele vídeo do DCA de RSI, de fazer uma espécie de ETF de criptomoedas, né, com operações automatizadas numa estratégia simples que todo mundo entende, que sabe o que está acontecendo, para spot, onde as taxas costumam ser menores, né, porque não tem taxa de empréstimo, não tem alavancagem. Essa estratégia aqui eu acho que ela se encaixa como uma luva para esse tipo de operação automatizada, de longo prazo. Mas uma coisa que eu acho que vocês não tiveram em conta no último vídeo que eu comentei, é que isso aqui seria uma estratégia de longuíssimo prazo, pessoal. Não é uma estratégia que vai fazer day trade, que vai fazer trade toda hora. É uma estratégia que pode passar algumas semanas sem comprar. Principalmente se a gente escolher, por exemplo, aqui para comprar só no medo extremo e vender na ganância extrema. O índice, ele não tá em ganância extrema e medo extremo o tempo todo. Esses são a minoria dos dias, né? A minoria dos dias são aqueles de medo extremo ou ganância extrema. Então seria uma estratégia de longuíssimo prazo, ao longo de anos, né, que a gente ia começar a ver resultado. Mas essa estratégia aqui, como eu comentei para vocês, eu trago ela há anos aqui, eu acho que já faz mais de... Eu vou fazer 4 anos de canal agora, eu acho que essa estratégia, a primeira vez que eu trouxe, já deve fazer mais de 3 anos, talvez. Naquela época ela já dava muito lucro, ela deu muito lucro quando eu fiz update, ela deu muito lucro quando eu fiz o outro update, e agora que eu tô fazendo, se eu não me engano, o 4º ou 5º vídeo, continua dando muito lucro. Então realmente é uma estratégia que funciona, que tem se provado ao longo do tempo. E o mais legal de tudo é que ela segue aquela estratégia que o pessoal fala, né? Você compra no medo, quando o mercado tá com medo, quando todo mundo quer vender, você tá comprando, e quando todo mundo quer comprar, quando o mercado tá em FOMO, você tá vendendo, se aproveitando. Então é uma estratégia muito interessante por conta do conceito dela. Bom, esse vídeo aqui ficou gigantesco, fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo de mais de 20 minutos aqui de gravação. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o link desse bot aqui na descrição do vídeo, se você quiser usar, tá? Você pode usar de graça aí, se você quiser. O bot é esse aqui, Fear and Greed Backtest _ bot, tá? Se você quiser procurar aí, não quiser ver na descrição, o link é esse, Fear and Greed Backtest _ bot, você acha no Telegram, dá ok ou dá um /ajuda, ele vai mandar para você o modelo, né, do comando e você brinca à vontade aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários, um abraço e até a próxima.